Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total, começando mais um episódio para te ajudar a crescer, desenvolver, evoluir. Nós somos uma escola de vida e nos reunimos há mais de 4 anos, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, aqui em nosso canal de YouTube. Você ainda não está inscrito nesse canal? Essa oportunidade agora é gratuito, você recebe todas as nossas informações e materiais exclusivamente e ainda entra no nosso caderno de oração, porque todo mundo está inscrito nesse canal, automaticamente passa para o nosso caderno de oração. Tem pessoas que oram diariamente, nossas intercessoras oram diariamente pelos alunos do Café com Destino. Nós estamos numa série interessantíssima, né, Wesley? Sim. O que te impede de crescer? Ontem nós falamos sobre a distração, que é um grande impedimento de crescimento, porque a importância de você entender que a gente está aqui para crescer, para evoluir, não necessariamente para ser feliz. Então, às vezes, você está tão atrás da felicidade que quando algo dá errado, e na vida várias coisas vão dar errado, você se frustra tanto que entra num buraco emocional. Perde a fé em Deus. Por quê? Porque a sua perspectiva e expectativa eram erradas. Então, eu preciso te alinhar. Como teu professor de vida, eu preciso te alinhar, te colocar no caminho. Então, nós precisamos entender quais são os verdadeiros motivos que fazem uma pessoa que tem tudo para crescer não crescer. Tem tudo para evoluir, mas nunca sai do lugar. E eu quero começar a matéria de hoje pedindo para você compartilhar pelo menos com 5 pessoas. Pega esse link e manda para 5 pessoas. Dá um like no vídeo, mostra que você ama o Café com Destino, que você está por dentro de tudo que está acontecendo. E quando você dá o like, você mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. 33% das pessoas que que assistem a gente não estão inscritas nesse canal. O Wesley botou a informação para mim agora, eu não sabia disso. 33% das pessoas que estão assistindo a gente agora não são inscritas no canal. Inscreva-se no canal, por favor. Vai fazer diferença na tua vida e na nossa. Olha, tem assuntos muito sérios para a gente tratar hoje, nessa terça-feira, porque para construir o futuro, para a gente quebrar o que nos impede de crescer, atitudes precisam ser tomadas. Ações precisam ser feitas. E a maioria das pessoas não sabem como agir. Elas nem sentem como fazer isso. Elas não têm nem a motivação para isso. É muito difícil trabalhar com certas pessoas porque elas estão não é nem no zero, é no menos zero. Elas não entendem nada da vida. Querem, mas nunca saem do lugar. Desejo não muda nada. Desejo é importante. Você desejar crescer é muito importante. Só que não muda. O que muda é a ação. Então vamos falar um pouco sobre hoje um dos grandes inimigos do teu crescimento, da tua mudança, da tua transformação. Um dos maiores impedimentos do teu crescimento, que chama-se medo. E o medo é uma coisa absurda, porque tem gente que tem medo de fracassar e tem gente que tem medo de ter sucesso. Que acha que vai se perder, porque acha que não vai conseguir controlar as coisas, e porque se tiver vai acabar perdendo tudo depois. Ou seja, o medo é uma coisa impressionante. Ele cauteriza a mente do ser humano. Hoje eu preciso te ensinar tudo o que você precisa saber para lutar contra o medo. O medo não pode te dominar jamais. Medo é algo natural? Sim, mas não é algo para te controlar. É algo que você sente de vez em quando e domina esse sentimento. Não ele te domina. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o que Deus nos deu não foi o medo, foi fortaleza, foi o contrário. Deus nos chamou para sermos fortes porque a vida não é fácil. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e moderação. Porque se o medo fizer parte da tua vida, vai paralisar todos os projetos, inclusive os divinos, na tua vida. Então nós precisamos evitar isso. Assim como a gente tem que evitar a distração, falada ontem, nós temos que evitar o medo. Gente que tem medo de morrer
medo de falar em público, medo de ter sucesso, medo de ter fracasso, medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre. Ou seja, é muito medo. Medo de tentar algo novo. Aí se eu tentar e não der certo. Não deu, experiência e vamos embora. Ou seja, a vida é cheia de tentativas e frustrações. Se você está com medo até de tentar, como você vai prosperar? Ou você acha que os empresários que prosperaram tentaram e acertaram de primeira? Não tiveram várias frustrações? Eu, hein? Olha aqui essa pesquisa. De acordo com a psicologia comportamental, o medo do sucesso é algo real. Ele está ligado a fatores como necessidade de aceitação social, crenças limitantes formadas na infância, o que, por exemplo, ser rico é ruim, que empresário foi uma pessoa muito mal, que obriga muitas pessoas a trabalharem para ele, sensação de não merecimento. Então, presta atenção. Os 3 principais motivos, segundo a psicologia comportamental, que diz que o medo de você se dar bem na vida é um medo real, realmente acontece com as pessoas. Primeiro, a necessidade de aceitação social. Segundo, as crenças limitantes da infância. E terceiro, a sensação de não merecimento. Então tem gente que tem essa crença limitante de, poxa, eu não mereço, isso não é para mim. Quem sou eu para prosperar? Quem sou eu para ser dono desse negócio? Quem sou eu para passar nesse concurso? Ou seja, essa crença de não merecimento. Outra coisa que é muito forte na vida das pessoas são as crenças desde a infância. Como ser rico é ruim, é pecado, ter uma posição estratégica atrai muita inveja, eu não quero lidar com inveja. Não, você tem que ter a posição estratégica e destruir a inveja na tua vida. Tem muitas formas de você vencer esse medo. O medo de fracassar e o medo de prosperar. O medo de ficar estagnado e o medo de correr muito rápido. O medo ele não pode ser um impedimento para o cumprimento do teu propósito. Olha o que diz Salmos 56, versículo 3. Salmos 56, versículo 3. Quando eu estiver com medo, confiarei em Deus. Quando eu estiver com medo, para onde a gente vai? Para Deus. Olha só. Não tem como vencer os inimigos do ser humano sem confiança absoluta em Deus. A espiritualidade, anote isso, a espiritualidade é o ponto número 1 para quem quer crescer na vida. Não tem evolução. Não tem evolução sem crescimento espiritual. Você não consegue entender, você não consegue evoluir, você não consegue ir para frente. Moisés é um grande exemplo disso. Quando Deus chama ele lá em Êxodo 4:10, ele responde, Senhor, eu não tenho facilidade nenhuma para falar, minha fala é pesada, alguns dizem que ele era gago. Como é que eu vou fazer tudo isso? Ou seja, a gente sempre tem uma boa desculpa para não realizar grandes coisas. Medo. Quando você tem uma boa desculpa para não realizar alguma coisa, é medo. É medo. Aí essa necessidade de aceitação social cresce muito, as crenças limitantes da tua infância começam a gritar, a sensação de não merecimento fala mais alto e você fica paralisado. Porque a função do medo é te paralisar. A função do medo é te paralisar. Sinais que você tem medo na vida e não percebe. Você sempre evita tentar algo novo para não ter frustração. Quando você sempre evita ter algo novo, tentar algo novo, fazer algo novo, porque tem chance de se frustrar, isso é o medo que está te dominando. Porque nós estamos nessa vida correndo risco. E correr risco faz parte da vida. Se frustrar de vez em quando faz parte do nosso crescimento. A gente aprende nas dificuldades, não é na bonança. Então você não pode ter medo de tentar algo que vai te ajudar no final, que são as próprias dificuldades. Outro sinal de que você tem medo, você até começa, mas logo arruma uma boa desculpa para parar. Você até começa, mas logo, qual é a desculpa aqui para eu parar esse projeto? Para eu dar uma... Você não consegue continuar. Terceiro sinal de que você tem medo, culpa por desejar crescer. Gente, isso aqui é muito forte. O que eu atendo de gente que fala, Thiago, é que eu não sei se eu posso desejar ser grande no meu mercado, ser o maior no meu nicho, né, não sei o quê. Gente, peraí. Se Deus permitiu você abrir uma empresa, é para faturar. Senão ele ia deixar você na CLT. Se Deus permitiu você abrir um negócio, é para ser o líder. Ou seja,
Deus é bom de matemática. Se ele deixou você fazer, é porque ele sabe que você pode fazer. Gente, vamos vencer os medos que têm bloqueado nossa vida, têm segurado o nosso chamado. Não tem motivo para você continuar parado onde está. Você precisa despertar. Você precisa fazer as coisas acontecerem. Às vezes você acha que está bem só porque já tem um dinheirinho na conta, só porque não está doente. Mas Deus nos chamou para avançar e não para ficar estabilizado só. A estabilidade pode ser um bom sinal, mas o avanço é um sinal maior ainda. Fomos criados para avançar. Isso exige foco e trabalho duro. E trabalho duro não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Então eu tenho que te ensinar, porque como teu professor aqui no café, a minha função é te ensinar a ter uma vida mais leve enquanto a eternidade não chega. A eternidade em breve vai chegar. Seja através da nossa morte, seja através da volta de Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus. Mas nós precisamos nos preparar para ter uma vida mais leve. Não precisa ser cheia de sofrimento. Uma coisa que eu falo muito no livro Princípios Milenares é: a vida terrena é difícil, mas não precisa ser cheia de fracassos. Ou seja, nunca vai ser fácil essa vida terrena. Nossa peregrinação aqui na Terra não é simples, mas ela não precisa ser cheia de sofrimento. Não precisa ser cheia de fracasso. Não precisa ficar no negativo toda hora, no vermelho todo dia. O que fazer para romper com o medo? 1. Expanda a sua mentalidade. Medo é só uma emoção, não é uma sentença. Então você precisa expandir sua mentalidade, inclusive a espiritual, de que o verdadeiro amor, diz a Bíblia, lança fora todo medo. Então, onde tem o amor de Deus, não tem medo. Onde tem fé, não tem medo. Então nós precisamos alimentar o amor divino e a fé que nós temos nele dentro de nós para que o medo fique inibido de entrar. Isso aqui é uma resposta que vem através de expansão de mentalidade. Eu começo a ler mais, eu começo a entender mais a Bíblia, eu começo a olhar para a vida de pessoas que cresceram mais do que eu e vejo, caramba, elas não tiveram medo. Elas não foram paralisadas pelas suas dúvidas, pelos seus questionamentos. Eles avançaram. Eu posso avançar. Eu paro para estudar a Bíblia, eu vejo histórias como Moisés, como Jó, como Jacó, que não pararam diante das dificuldades, continuaram. O próprio Davi, sendo perseguido por Saul, continuou e sem quebrar princípios. Então você vê que expandir a mentalidade vai fazer você ver que o medo é apenas uma emoção e a emoção passa. Não é uma sentença sobre a tua vida. Segundo, lembre-se que a responsabilidade vem junto com o crescimento. Responsabilidade vem junto com o crescimento, então você precisa estar preparado para o crescimento. Você não se prepara quando o crescimento chega, você se prepara antes dele chegar. Isso é agir por fé. Eu tenho tanta certeza que Deus vai me levantar. Eu tenho tanta certeza que eu vou fazer algo relevante que eu já vou me preparar para isso, para quando acontecer, eu estar pronto. Não tem aquela piada, entre aspas, que o pessoal fala: Senhor, se for tua hora, teu filho está pronto. Então, mas se for a hora de Deus mesmo de nos levantar, a gente tem que estar pronto de verdade, sabendo como conduzir as coisas. Terceiro, tenha clareza. Sucesso não é exibição, é missão cumprida. Tenha clareza do que é sucesso, porque quando você tiver clareza do que você quer, clareza do que é sucesso para você, o medo não vai achar espaço para entrar. O medo ele encontra muito espaço em quem não tem certeza das coisas. Como a gente falou ontem, quem está distraído ainda. Mas quando você tem clareza, você tem futuro. Quando você tem clareza, você tem visão. Quarta coisa e última, entenda que o fracasso não te define, ele te ensina. Então por que a gente não pode ter medo do fracasso? Porque o fracasso, ele não vai nos definir, ele vai nos ensinar. Quando eu quebrei anos atrás, não me definiu. Hoje eu passo na rua, ninguém fala: lá o quebrado, o eixo quebrado. Isso não me definiu, isso me fortaleceu, isso me ensinou, isso formou o Thiago de hoje. Então você não precisa ter medo do que no final das contas vai ser positivo para você. Chega uma hora que você precisa decidir o que quer da vida. Anote essa frase. Tem gente que não tem medo de fracassar, tem medo de se tornar tudo aquilo que Deus disse que ela poderia ser. Tem gente que não tem medo de fracassar, mas tem medo de se tornar tudo aquilo que Deus disse que ela teria. Por quê? Porque quando Deus fala com o ser humano que ele vai ser uma coisa, é sempre algo muito grande.
A pessoa tem medo daquilo se tornar verdade. Ela quer, ela fala, que bom, Deus vai me levantar. Mas na hora que começa a se tornar realidade, que junto com isso vem responsabilidade, junto com isso vem crítica, vem haters, vem gente atacando, vem gente contra. Aí você fala, é muito difícil, aí o medo começa a invadir. Mas é lógico que é difícil. O que tem de fácil nessa vida? Não tem nada fácil. Então você precisa romper com o medo, seja do sucesso, seja do fracasso, seja com os medos mais comuns, como o medo de ficar sozinho, né, o medo de morrer, o medo de falar em público, o medo de ficar pobre. Você tem que romper com esses medos para você poder ter liberdade de escolha para construir o seu destino em cima dos planos divinos, em cima do que ele planejou para você. Lembre-se, depende muito mais das suas decisões do que das suas condições. Deus vai te levar muito longe. Você vai muito mais longe do que está imaginando. Você só precisa vencer esse medo. Declara agora nos comentários, mas com fé. Eu vencerei meu medo. Declara com fé. Eu vencerei o meu medo. Eu vou vencer esse medo. Declara com força. Gente, dia 13 de junho, eu estou em Chapecó. Está chegando. Chapecó, Noite de Destino. 1h30 num teatro lindo. Nós vamos até a sua cidade. E passamos um tempo de transformação que é essa palestra. Você não pode perder. Leva a tua família toda, teus sócios, teus colaboradores, teus colegas, teus amigos. Chama a tua igreja, chama todo mundo. Dia 13 de junho em Chapecó, 14 de junho em Curitiba, no Teatro Positivo, 21 de junho no Minas Centro, em BH, em Belo Horizonte. Alô, Belo Horizonte, quero ver todo mundo lá no Minas Centro, dia 21 de junho, hein? 8 de agosto, eu estou em Santos e 9 de agosto eu estou em Goiânia. Tudo isso com a Noite de Destino, tá? Vai ser fora do comum, vai ser muito especial. Agora eu quero lembrar aos nossos alunos que vocês estão convocados para estar conosco no O Encontro. O Encontro vai ser um treinamento, uma discussão, um debate entre psiquiatria, filosofia e teologia. O maior do mundo, Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, vai estar conosco. Luiz Pondé, um grande filósofo da nossa geração. E eu, Thiago Brunet, representando a teologia, estaremos juntos no dia 4 de julho, uma sexta-feira, das 16 horas às 21 horas. Nós vamos passar horas juntos. Vai ser uma imersão em psiquiatria, filosofia e teologia. Thiago, o que isso vai mudar na minha vida? Tudo. Forma que você se enxerga, a forma que você enxerga o teu futuro, o futuro da humanidade, como você usar teus pensamentos a teu favor, vai ser forte demais. Você que é empreendedor, então, não pode ficar de fora. Os preços são acessíveis, é para você vir. Então entra agora no link que está aqui embaixo e adquire o seu ingresso para O Encontro. Augusto Cury, Luiz Pondé e Thiago Brunet. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu faço votos de paz e muita prosperidade para sua vida, para sua família, para tudo que você está fazendo. E amanhã a gente volta com a nossa série O que te impede de crescer, às 6h57 da manhã.